Quero convidá-los para lermos a palavra de Deus. Isaías capítulo 53, irmãos. Amém? Podeis assentar, irmãos. O culto de ceia, ele é um memorial da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a ordem de Jesus para nós, para seus discípulos e para a sua igreja. Que nós lembrássemos da sua morte quando nós nos reuníssemos. E o livro de Isaías, ou melhor, o capítulo 53 de Isaías, é um livro que aborda justamente a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É um livro que vai nos mostrar sobre o sofrimento de Jesus, como ele sofreu, o que ele passou. Mas ele também vai nos falar sobre o motivo de seu sofrimento. Ele vai nos apresentar também a causa da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse livro, esse texto, ele é maravilhoso para nós falarmos sobre a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E não vamos falar da morte de Jesus Cristo com pesar ou com tristeza, mas falaremos da morte de Cristo com alegria, porque compreendemos quais foram os benefícios que a morte de Jesus Cristo ele trouxe para nós. E ainda querendo lembrar que quando nosso Senhor Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, que a sua mãe e outras mulheres estavam chorando, ele disse para que não chorasse por ele. Não chore por mim, chore por vós. Lembrando que nosso Senhor Jesus Cristo disse que ninguém toma a vida dele, ele mesmo a dá, para depois reavê-la, para depois tomá-la. Então, nosso Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida por nós. E Isaías, ele vai falar, apesar de ele não mencionar o nome de Jesus Cristo, mas é justamente dele que que o profeta Isaías está falando. Ainda quando o eunuco estava lendo essa passagem e ainda assim não estava entendendo, Filipe se aproximou e ele perguntou para Filipe de quem o profeta está falando, dele ou de outro. Então, Filipe começou a pregar o evangelho para ele e ensinar justamente no livro em que ele estava falando, ou melhor, no livro que ele estava lendo. Nesse texto, Filipe ensinou para o eunuco que esse servo sofredor é o Senhor Jesus Cristo. E o texto começa com a pergunta do profeta, o profeta perguntando: quem deu crédito à nossa pregação? Quem creu em nossa mensagem? Essa é a pergunta do profeta Isaías, porque ele, como outros profetas, transmitiram a mensagem. Eles receberam a mensagem de Deus e eles transmitiram a mensagem de Deus para o povo. E ele pergunta quem creu em nossa pregação. E nessa pregação de Isaías, ele estava anunciando a salvação do Senhor. Ele estava anunciando o braço do Senhor para salvar o seu povo. O povo ouviram a mensagem, o povo ouviram a pregação, mas o povo não creu no que foi dito, no que foi anunciado. Eles rejeitaram
a pregação, eles rejeitaram a mensagem. E logo por rejeitar a mensagem, eles também rejeitaram o Senhor, que estava justamente se revelando, que estava justamente se manifestando a ele, porque Isaías continua falando aqui no versículo 1, quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. E aqui no capítulo 51 e o versículo 9 e 10, o profeta Isaías vai falar que o braço do Senhor já tinha se manifestado, e o braço do Senhor se manifestou no Egito, quando Deus decidiu libertar o seu povo e enviar Moisés para isso. Então o braço do Senhor foi manifestado a Faraó no Egito. A Bíblia diz que o Senhor começou a punir, a Bíblia diz que o Senhor começou a ferir o Egito. A Bíblia diz que o Senhor começou a derramar a sua ira sobre o Egito. E veja o que Isaías está nos dizendo no versículo 9 e 10 e 11 do capítulo 51. Desperta, desperta, cobre-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos tempos antigos, como nas gerações passadas. Não foste tu que despedaçou o monstro Raabe e transpassou o dragão? Não foste tu quem secou o mar, as águas do grande abismo? Quem fez o fundo do mar um caminho para que os remidos passassem por ele? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão com júbilo a Sião, trarão alegria perpétua sobre a cabeça. Obterão satisfação e alegria, a tristeza e o gemido fugirão. O braço do Senhor já tinha se manifestado a Israel no Egito. Deus já tinha feito maravilhas, punindo o Egito, trazendo as pragas, abrindo o mar vermelho para que os seus salvos, seus redimidos passassem com os pés secos. E Deus, ele fez com que a justiça, não só a ira, mas que a justiça fosse caída, derramada sobre o Egito. E o Senhor trouxe salvação para seu povo, trouxe salvação para Israel, libertando Israel da escravidão, do domínio opressor. Então o braço do Senhor, queridos irmãos, já tinha se manifestado. Mas agora o profeta Isaías está anunciando novamente a salvação do Senhor por meio do braço do Senhor, a qual é manifestada por meio de Cristo. Porque quando nós observamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, e aí precisamos entender como a força do Senhor, o poder do Senhor se manifesta em Jesus Cristo, precisamos olhar justamente para o juízo que foi derramado sobre o Egito. O juízo que foi derramado sobre Faraó. Para quê? Para que o povo do Senhor fosse salvo. Então devemos olhar e concentrar justamente o braço do Senhor sendo manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo, no servo sofredor. Esse servo sofredor que é identificado como Jesus Cristo, como o Messias, o Filho de Deus, o descendente de Davi. Lembrando que a manifestação do braço do Senhor está ocorrendo através da morte de Jesus, do seu sofrimento, a qual o profeta vai discorrer aqui deste capítulo. Então, o braço do Senhor é manifestado através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, de seu sofrimento aqui na terra, o juízo. Mas lembrando que o juízo de Deus é manifestado na morte de Jesus Cristo, mas a salvação de Deus também é manifestada na morte de Jesus Cristo. Porque não podemos esquecer que
o juízo e salvação sempre ocorre de maneira simultânea. No mesmo tempo que Deus está julgando, que Deus está punindo, o próprio Deus também está salvando, o próprio Deus está libertando. E o braço do Senhor é manifestado através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto discorre falando aqui do versículo 2, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura, nem beleza, quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma, para que o desejássemos. O profeta continua descrevendo agora aqui a aparência de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi crescendo como renovo. Esse renovo aqui, queridos irmãos, é identificado como descendente de Davi. Ele é identificado como rei, como Messias. É assim que a Bíblia descreve este renovo. Porém, ele como descendente, esse servo sofredor, como descendente de Davi, como Messias prometido, ele não vive de forma gloriosa, ele não vive de maneira esplêndida. O texto descreve ele como que ele foi subindo como renovo diante dele, e como uma terra seca. Olhando para ele, não víamos beleza, não havia nele nada que o desejássemos. E aí nós observamos que apesar dele ser rei, apesar dele ser o Senhor, o Salvador, o Libertador, ele não vive de maneira esplêndida, ele não evidencia nenhuma majestade, nenhuma glória. Por quê? Porque ele vive como servo, ele vive uma vida em um ambiente de humildade. Era assim que Jesus Cristo vivia. Então a gente observa que não só a mensagem do profeta foi desprezada, não só a mensagem do profeta eles não creram, mas também no Messias, também no Senhor, no servo sofredor, eles também não creram. Por quê? Justamente pela sua aparência. Quando olharam para eles, para Jesus Cristo, ele não externava nenhuma glória, ele não externava em sua aparência, irmãos, nenhum estilo de realeza, mas ele viveu como um simples servo. Um simples servo. Então, o profeta descreve aqui, olha, olhando para ele, não havia nada que o desejássemos. Não tinha parecer, não tinha formosura. Ele era indigno. Um homem de quem alguém balançava a cabeça, desprezava. Não só a sua própria pessoa, mas também o lugar em que ele vivia, então contribuía justamente para que as pessoas, irmãos, o desprezassem. Lembrando que, quando em João, no capítulo 1, quando os discípulos foi até Natanael e disse: encontramos o Messias. E ele perguntou: de onde ele é? Ele é de Nazaré. Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então veja como ele vivia uma maneira simples. Aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo em Filipenses, no capítulo de números 2, verso 5 ao 9. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomando a forma de servo, e é assim que nosso Senhor Jesus Cristo vive nessa terra. Então aquilo que
que João está nos falando no capítulo 1, verso de número 45, acho que é isso. Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vede. Ele era desprezado também por causa do lugar em que ele vivia. Uma cidade simples, uma cidade humilde. O seu estilo de vida. No capítulo 13 de Mateus, versículo 55, quando Jesus Cristo está realizando a obra, o versículo 54 do capítulo 13 de Mateus diz: e chegando à sua cidade, passou a ensinar o povo da sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então de onde vem tudo isso? Ele era o filho de um carpinteiro. Geralmente o filho assumia também a profissão do pai. Então eles olham para Jesus Cristo e, apesar dele ser o Messias, ser o rei, ele não externa nenhuma realeza. E ele é desprezado por causa disso. O texto diz: não tinha parecer e nem formosura, e nenhuma beleza havia nele para que o desejássemos. Ele exibia um caráter simples, um caráter humilde. Ele mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então as pessoas olhavam para a aparência dele e achavam ele indigno, desprezava ele. Era assim que as pessoas, ele foi rejeitado, foi abandonado, ele foi considerado uma ofensa, desprezado pelas pessoas. O texto mostra tudo isso que eles manifestam a respeito de Jesus Cristo. E aí o profeta tinha perguntado: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Eles tinham anunciado a salvação. O braço do Senhor tinha sido manifestado. Ele foi subindo como renovo perante uma terra seca. Mas apesar de sua realeza, ele não tinha essa aparência real. Ele não tinha um porte de rei, de majestade, não externava isso para eles verem. Então eles o desprezaram. Quem acreditaria que um homem com aquela aparência e com a morte que ele teve seria o braço do Senhor? Quem acreditaria, irmãos? Quem ia acreditar que este homem humilde, sofredor, que morreu na cruz, seria o braço do Senhor, seria a sua salvação, seria o seu libertador, seria o seu rei? Mas o versículo 3, 4 continua dizendo para nós: foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e levou sobre si as nossas dores. E nós o considerávamos aflito, ferido por Deus e oprimido. O versículo 4 explica justamente o versículo de número 3, a qual nós acabamos de ler. A sua aparência, a sua forma, diz, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Jesus Cristo toma para si. Ele toma essa forma de servo, porque ele vai morrer na cruz do Calvário, como disse o apóstolo Paulo, tendo sido Deus, tendo estado em forma de Deus, ele não se apegou, mas tomou a forma de servo e morreu a morte de cruz. Então ele toma essa forma de servo, porque ele precisa também tomar os nossos pecados para si. E essa palavra tomar, levar, refere-se ao Yom Kippur, que era o dia da expiação, o dia em que Deus tinha ordenado que pegassem 2 bodes. Um bode tinha que ser levado para o deserto e o outro bode tinha que ser sacrificado. Então o bode que era escolhido para ser solto no deserto, queridos irmãos, ele levava o pecado do povo para uma terra do nada, para uma terra onde não existia nada, justamente para a terra da morte, para o além. Então o texto está dizendo que o servo sofredor aqui, ele tomou sobre si e levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, nosso sofrimento, tudo isso. Ou seja, isso aqui fala do castigo, isso aqui fala da maldição, fala da punição. Era esse dia que os pecados do povo eram expiados. Então você percebe que Isaías está nos falando da morte de Jesus Cristo, e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo vai tomando significado, porque não foi algo acidental da história, mas foi algo planejado e executado por Deus. A morte do nosso Senhor Jesus Cristo tinha um propósito, tinha um fim. Então ele toma para si. Deus, ele vai justamente derramar o castigo sobre ele. E desse dia que o animal era solto no deserto e o outro era sacrificado, se transferia o pecado, por isso se colocava a mão na cabeça do animal para transferir justamente o pecado, para identificar o animal com o povo. Então Deus agora está identificando o seu filho com o seu povo e está transferindo justamente o pecado do povo para o seu filho, para o servo sofredor, e ele vai tomar e ele vai levar sobre si as nossas iniquidades. Ele vai levar sobre si as nossas iniquidades. O dia da expiação se executava a morte do animal, e o pecado do povo era perdoado, e o povo era justamente reconciliado por Deus através da morte e daquele sacrifício que o Senhor tinha preparado para o seu povo. Mas ele foi ferido, porque apesar de tudo isso acontecer com o nosso Senhor Jesus Cristo, o profeta vai dizer que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. É por causa dos nossos pecados que ele foi esmagado, por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele levou nossos pecados,
Foi nós que nos desviamos, foi nós que transgredimos, foi nós que quebramos a aliança, foi nós que pecamos, mas Deus fez cair sobre ele os nossos pecados. Mas Deus puniu o servo sofredor. E ele diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Aqui é chamado de sacrifício vicário. É um sacrifício substituto. Quando alguém toma o lugar de outro para pagar a dívida, para se sacrificar em lugar de outro. Então, Jesus Cristo faz um sacrifício vicário. Ele se coloca em nosso lugar. Do versículo 4 até o versículo 9, vai falar de todo o sofrimento dele. Isso significa que Deus colocou na conta de Jesus a nossa dívida. Ele teve que pagar pelos nossos pecados. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo tem um significado, deve ter um significado muito importante para a igreja, porque Deus fez da morte de nosso Senhor Jesus Cristo uma oferta pelos nossos pecados. Colocou na conta dele e ele teve que pagar, ele teve que beber aquele cálice. Então, nossa dívida, mas podemos ver que através do seu sacrifício, da sua morte, como o versículo 6 diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele restaurou a paz, ele restaurou a nossa comunhão com Deus. Aí o versículo diz: todavia o Senhor agradou em moê-lo. Moer aqui, irmãos, é quebrar até se tornar pó. Era o que as pessoas faziam quando estava moendo milho. Eles tinham um instrumento para quebrar o milho até aquele milho ficar em pó. Então o Senhor usa justamente esta linguagem para se referir ao castigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele agradou em moê-lo, e a gente pode ficar pensando assim: nossa, Deus fez isso com muita satisfação. Como você vai fazer alguma coisa com muito prazer, com muita satisfação? Essa é a ideia que a gente tem quando ouve esse texto. O texto diz: todavia o Senhor agradou em moê-lo. Mas essa linguagem aqui precisa ser um pouco esclarecida, porque o que está dizendo é que essa morte, esse sofrimento de Jesus, é quem satisfaz o Senhor, é quem aplaca a ira, é que acalma ele, é que faz com que seu furor sobre nós seja apaziguado. Então a ideia aqui, queridos irmãos, é de satisfazer a exigência de Deus. Ou seja, nosso Deus, ele é santo, ele é justo, e só a morte de Jesus Cristo poderia satisfazer a exigência de Deus, que o salário do pecado é a morte. Então, o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi planejado e executado por Deus. Como falamos, não foi um acidente que ocorreu na história, mas foi algo planejado, e nós vamos vendo isso sendo planejado desde o Antigo Testamento, desde a antiga aliança, desde quando o homem pecou, que Deus disse que enviaria a semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente.
Desde ali o Senhor já estava planejando, já estava executando, planejando para fazer com que seu filho viesse ao mundo para morrer, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que sua exigência fosse satisfeita, para que nós ficássemos em paz, para que a humanidade e o homem houvesse paz, voltasse novamente à reconciliação, ao relacionamento. Então Deus, ele planejou e executou, e ele vai mostrando, queridos irmãos, no decorrer da história, o Senhor vai desenhando esse plano dele. Ele vai mostrando esse plano dele para as pessoas, porque a gente pode olhar para a morte de Jesus Cristo e não ver nada, queridos irmãos, mas isso já estava sendo anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Quando o Senhor dá a lei para Moisés, o Senhor já vem justamente mostrando e desenhando o seu plano, mostrando o seu projeto, como deveria ser, o que aconteceria no fim dos tempos. Então o Senhor já estava planejando a execução, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a morte do Senhor Jesus Cristo, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade. E a finalidade, o propósito é justamente pagar pelos nossos pecados e cumprir a exigência de Deus. Ela tem esse propósito de reconciliar o homem com Deus. Então foi Deus que agiu para fornecer a expiação para o homem. Foi Deus, na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser compreendido, queridos irmãos, pela igreja do Senhor. A igreja precisa saber qual o propósito da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode perder nunca de vista esse propósito, não pode perder nunca de vista essa obra de nosso Deus, a qual nosso Senhor Jesus Cristo executou. Então ele diz: todavia o Senhor agradou em moê-lo. Foi feito a exigência, ou melhor, foi cumprida a exigência de nosso Deus na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cumpriu aquilo que nós estávamos devendo. E aí o versículo 10 continua ainda falando, porque a gente olha aqui, o versículo 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, foi levado por juízo opressor, e a sua descendência quem considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele pagou pelo crime que ele não cometeu, ele pagou pelo pecado que ele não cometeu. Ele fez isso por nossa causa. Ele fez isso por nós. Ele tomou o nosso lugar. Ele sofreu a morte. Seu sofrimento, queridos irmãos, foi até o fim, até a morte chegar. Aí diz: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá sua posteridade. Prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Apesar dele sofrer tudo isso, apesar de nosso Senhor Jesus Cristo derramar o seu sangue, apesar dele morrer, o texto diz que ele verá sua posteridade. Isso aqui é essa declaração vem logo após mencionar a sua morte. Ele verá sua posteridade. Mas essa referência aqui é uma referência à ressurreição.
Porque nós sabemos que os mortos não podem ver os filhos, mas é a referência à sua ressurreição, já que os mortos não podem. Significa que ele ressuscitou e que na sua morte, queridos irmãos, ele justificou a muitos, ele deu vida a muitos, que na sua morte, queridos irmãos, ele deu vida eterna para as pessoas, porque o texto está dizendo que ele verá sua posteridade e prolongará seus dias, como João diz que ele deu da vida e vida com abundância, e tudo isso ocorre na sua morte e na sua ressurreição. E o texto diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Alma aqui, queridos irmãos, pode ser entendido como sangue. O sangue que foi derramado, a qual Levítico diz que o Senhor deu o sangue para expiação de toda a alma, que a alma do animal está no sangue, que o sangue é vida. Então, quando ele derramou a sua alma, ele realizou um trabalho maravilhoso. Isso aqui nos faz lembrar o trabalho do sumo sacerdote. O sumo sacerdote que sacrificava o animal, pegava o sangue do animal e ele entrava até o santo do santo e aspergia o sangue na tampa do propiciatório para fazer expiação pelo pecado do povo, para cobrir o pecado do povo, para que Deus perdoasse o povo, para que o povo pudesse ter acesso à presença de Deus. Então, ele diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E ficará satisfeito. Qual é o fruto do trabalho aqui de Jesus Cristo? O fruto do trabalho de Jesus Cristo são justamente os filhos de Deus. São os filhos de Deus a qual ele gerou, a qual ele resgatou, a qual ele redimiu. Esse é o fruto do trabalho da expiação. O sangue de Jesus Cristo foi derramado, a sua morte na cruz do Calvário, o seu trabalho foi realizado na sua morte, derramando o seu sangue, que é justamente aquele trabalho sacerdotal, de fazer expiação pelo pecado do povo. Então, qual era o trabalho do sumo sacerdote? Qual o trabalho que Jesus Cristo realizou ao derramar o seu sangue? Expiação. Ele expiou nossos pecados. Ele purificou, que é outro trabalho, a purificação. Através do sangue de Jesus Cristo, nós somos purificados de nossos pecados. Outro trabalho que ele realizou na sua morte, a justificação. Outro trabalho, a reconciliação com Deus. Esses foram os trabalhos que foram realizados na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. O fruto do trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo somos nós. O fruto do trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja, é a família de Deus, são os filhos de Deus. Esses são os frutos. E ele continua falando: com o seu conhecimento, o meu servo justificará a muitos. O modo de Jesus nos justificar, nós já sabemos. Foi por meio do derramamento do seu sangue. Foi assim que ele nos justificou de nossos pecados, porque ele derramou seu sangue para nos purificar. Deus, ele imputou na conta de Jesus Cristo a nossa dívida, e Jesus Cristo teve que pagar pelos nossos pecados. Isso fala da dupla imputação, Jesus Cristo teve que pagar pelos nossos pecados, porém Deus imputou a justiça de Cristo a nós. Ele nos justificou ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Então, mas como é que uma pessoa recebe a justificação? Ele está dizendo aqui, olha, com seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos.
é conhecendo justamente esta obra da redenção, igreja. É assim que nós somos justificados, é assim que Deus nos justifica. Recebemos justamente a justificação quando nós conhecemos a obra da cruz, que é bem desprezada nesses dias de hoje. A mensagem da cruz é bem desprezada, irmãos. Para algumas pessoas se tornou antiquada, está fora de moda, as pessoas querem trazer outro tipo de mensagem, de entretenimento, de autoajuda, para atrair as pessoas e encherem a igreja. Mas a mensagem pelo qual nós somos salvos, nós somos perdoados, justificados, reconciliados com Deus, é a mensagem da cruz. É conhecendo sobre a expiação que Jesus Cristo fez em sua morte que nós somos justificados. A mensagem da cruz deve ser sempre o tema central da pregação da igreja. O Cristo crucificado, como o apóstolo Paulo disse: nada me propus a saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. E o apóstolo Paulo, tudo que ele pregava, tudo que ele ensinava, a cruz estava no meio. Tudo ele falava sobre a cruz. Qualquer coisa que ele fosse falar sobre a vida e as atividades do homem, a cruz estava no meio. Se ele fosse falar de finança, ele dizia: porque Cristo, sendo rico, por amor de vós, se tornou pobre. Se ele fosse falar de casamento, ele dizia: marido, ame as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Tudo que Paulo pregava, a mensagem da cruz estava no meio, era central. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo conhecimento do Evangelho, e o Evangelho, ele justamente anuncia a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala da morte, ele fala dos benefícios da morte de nosso Senhor. Porque a palavra evangelho também está bem superficial. Até algumas pessoas, quando perguntam, mais antigo, perguntam: o que é o evangelho? Boas novas de salvação. E ele se limita a isso. Porque o tema que eles têm escutado, as pregações e as mensagens, não são a mensagem da cruz, mas mensagem de autoajuda. Mas se nós queremos ser justificado, perdoado, reconciliado e vida eterna, a mensagem deve ser a cruz do Calvário. E o profeta Isaías, ele descreve aqui a morte do servo sofredor, que é identificado como nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que faz expiação pelo pecado. E ele continua falando aqui no versículo de número 10, 11 e 12. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A obra que Deus lhe deu para fazer, irmãos, prosperou. E o resultado dessa obra do nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja de Deus aqui na terra. Um povo salvo, redimido, que está em comunhão com Deus, que adora o Senhor. E ele continua: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justificará muito e levará sobre si a maldade deles. Nós fomos justificados porque ele levou nossos pecados. Então não há mais nenhuma condenação sobre nós, como Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há mais condenação para nós que fomos justificados.
Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Aí nós vamos ver que o tema aqui os dois ofícios de Jesus Cristo unidos nesse versículo 12, que é: ele lhe dará sua parte com os poderosos. Ou seja, essa parte aqui é justamente os redimidos. Eles pertencem a Cristo, eles pertencem a Deus e eles pertencem a Cristo. E Cristo governa sobre todos os redimidos, todos os salvos, todos os resgatados. O Senhor Jesus Cristo governa, Ele reina, Ele é Senhor de tudo. Mas o texto também diz que Ele é sacerdote, que Ele intercede por nós. Com seu sangue, que Ele entrou no Santo do Santo, igreja, Ele intercede por nós. Agora nós temos comunhão com Deus, acesso a Deus, por meio de quê? Por meio da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja está aqui nesta noite, reunida por causa do sangue de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando instituiu a ceia, Ele disse: fazei isto em memória de mim. Hoje nós estamos aqui ceando, participando da ceia, em lembrança da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos celebrando a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nessa morte o Senhor Jesus estava despojando, destruindo todos os seus inimigos. E por isso que a morte de Jesus Cristo não é um pesar para nós. Não devemos e nem ouvimos a mensagem da cruz, a morte de Jesus Cristo, com tristeza, mas com alegria, porque o nosso Senhor Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. Amém, igreja?